E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tá, eu quero só fazer duas perguntas aqui. Primeiro, como você sabia que era a voz de Deus? Porque eu acho que é uma dúvida que muita gente sabe. Deus falou comigo, mas como assim? Como você sabia que era a voz de Deus? E segundo, nós sabemos, teologicamente, que existem 5 ministérios, né? Sim. Né? Alguns foram chamados para apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Ou seja, e Deus estava triste não porque você estava em pecado, mas porque você trocou um ministério por outro. Ou seja, muita gente está nos assistindo não sabe que tem várias formas de desagradar a Deus. Não é só você errando, por exemplo, com um pecado. Exatamente. Tipo, matei, roubei, adulterei, me prostituí. Mas também quando você deixa de fazer aquilo que ele pediu para você fazer. Com certeza. Então explica só um pouquinho antes de você continuar a história. Como você reconhecia a voz de Deus, porque muita gente vai precisar dessa ajuda. E aí você continua depois dizendo como você reverteu essa situação de priorizar o que ele queria e não o que você achava certo. Tá. Amado, se este vídeo está fazendo sentido para você, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de novos vídeos e deixe o seu curtir para que esta mensagem chegue para mais pessoas. E se preferir, deixe seu comentário para dizer se está gostando do conteúdo. E se possível, compartilhe esta mensagem, pois pode salvar vidas. Vamos lá. Eu entendo que quando eu ouvi a voz de Deus ali, naquele lugar que eu estava sozinho, porque a voz de Deus, ela corta todos os pensamentos. Eu estava orando, estava falando para Deus me preparar para o culto, abençoar a igreja, e a voz de Deus, ela é inconfundível, Tiago. Ela vem com uma forte convicção e ela corta todos os pensamentos que a gente tem naquele momento. E foi isso que aconteceu. Uma voz cortou os meus pensamentos. Eu não ouvi audível, mas eu ouvi dentro de mim. E quando eu ouvi, me chocou que eu prestei atenção naquela voz. Muito bom. Ou seja, tudo aquilo que eu estava orando, tudo aquilo que o meu raciocínio estava conectado, naquele momento ali foi cortado por essa voz. E quando Deus disse para mim que eu havia colocado o meu ministério pastoral na frente do meu ministério profético, o que Deus estava dizendo tu tá fora do meu propósito. Tu tá fazendo uma coisa boa. Foi isso que eu entendi. Mas não é o que eu tenho para ti. Às vezes a gente pensa que por estar ajudando as pessoas, por estar ganhando almas, que está no centro do que Deus tem para nós. E Deus me mostrou naquele dia que eu estava fora da direção dele. Foi aí que eu comecei algumas mudanças na minha vida. E a primeira delas foi começar a liberar o dom que havia na minha vida. Porque uma coisa acontecia muito comigo. Mesmo eu não buscando entregar a palavra para as pessoas vinham até mim e muitas vezes, eu não digo que é de forma involuntária, mas muitas vezes um desejo muito grande tomava conta do meu coração de ligar para uma determinada pessoa e falar com ela. E entregar uma palavra de Deus. Certa feita, um amigo do meu pai estava falando com ele e meu pai desligou o telefone. E quando meu pai desligou o telefone, naquele exato momento, Deus falou comigo. Deus falou comigo e disse assim, liga para ele e fala sobre esse negócio que ele está fazendo. E diz para ele, e daí Deus me deu algumas instruções para dizer para ele. Só que eu não conhecia ele. Ele era amigo do meu pai, um empresário que estava em uma transição na vida dele. Naquele momento, eu disse, pai, eu preciso ligar para esse teu amigo, que Deus tem uma palavra para ele. Eu liguei para ele, eu falei para ele. Alguns dias depois, 15 dias depois, ele me ligou, me falando do resultado daquele negócio. Exatamente como Deus falou. Eu muitas vezes, assim, não procurava entregar a palavra, porque queria permanecer como pastor. Mas as pessoas vinham até mim e diziam, ora por mim. Eu tive um sonho terrível essa noite. Uma senhora chegou para mim. Ela disse, eu tive um sonho terrível essa noite, eu preciso de oração, eu acho que é uma coisa ruim. Ela disse. E eu disse para ela, minha senhora, que sonho que a senhora sonhou? E quando ela começou a contar para mim o sonho que ela teve, eu disse para ela, mas eu sei o significado desse sonho. E eu falei para ela naquele momento. O significado desse sonho é
assim, assim, assim. E eu vou orar pela senhora agora. Eu disse para ela. Mas não era uma coisa que eu fazia. Era uma coisa que vinha até mim. E alguns dias se passavam e a pessoa dizia, olha, exatamente como você falou, aconteceu. Ou seja, era uma coisa que eu não conseguia esconder. Por mais que aquele dom estivesse ali, eu queria ser aceito e queria manter aquele dom enterrado. Então eu entendi de Deus que eu estava muito fora do propósito dele. Há 7 anos atrás, quando Deus falou isso aí para mim, eu comecei algumas mudanças na minha vida. E a primeira mudança foi assumir meu ministério profético. Comecei a entregar palavras, comecei a buscar mais, me mudei de cidade, fui para uma cidade um pouco maior, comecei a ir a vários eventos, eventos assim que Deus ia me direcionando, eu fui indo. Fui num evento no Uruguai, estava o Cash Luna ministrando. Eu estava bem no fundo e eu disse, Deus, por que o Senhor me trouxe aqui nesse evento? E o Senhor me disse assim, eu vim aqui porque eu precisava colocar algo no teu ministério que não havia. Eu disse, Deus, o quê? Eu já conheço esse homem, eu sei que ele é uma bênção. E Deus me disse assim, você precisa do dom da palavra da sabedoria que esse homem tem. Naquele momento, eu entendi que eu estava recebendo algo naquele ambiente. Depois Deus me dirigiu a ir num evento do Cláudio Freiso, onde estava lá o Carlos Anacondia, Daniel Colenda, Marilyn Hickey. Eu ouvi todos eles pregar, mas quando o Freiso, ele subiu e começou a ministrar, e ele disse, há algo mais para você? Eu estava lá no meio daquela multidão, era um desconhecido, totalmente, não fazia nada na internet, e ele disse, há algo mais para você? Quando ele disse há algo mais para você, uma palavra simples, uma frase simples, mas dentro de mim eu senti que alguma coisa mexeu dentro de mim. Sabe? Eu senti que aquilo que eu vinha buscar, eu havia recebido ali. E eu disse para minha esposa, se a gente ir embora aqui agora, no primeiro dia desse evento, eu disse para ela, eu acredito que eu recebi. Eu sempre fui muito sensível para receber as coisas espirituais, no sentido de saber quando Deus fala, de sentir quando Deus recebe e de sentir também ambientes, porque o ser humano, a igreja não gosta da palavra sensibilidade, né? Mas todo ser humano é sensitivo, tá? Até que me provem o contrário. Todo ser humano é sensitivo, todo ser humano reage. Nós somos seres reagentes, reagimos a ambientes. Isso é fácil explicar porque a própria Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. O corpo é o transporte da alma. É por isso que você tem que cuidar do corpo, porque Sim. O mais importante é a alma, que é onde estão os seus sentimentos, suas emoções, seu intelecto, suas vontades. E é a alma que vai ser julgada no grande dia, no dia final. E o espírito, a Bíblia diz que quando morremos volta para Deus. Então o que é o espírito? É como se fosse o ponto de contato de Deus com o homem, do mundo Sim. espiritual com o homem. É o walk-talk espiritual. É quando Deus quer mandar uma mensagem. Sim. Né? Mas o mundo espiritual, inclusive maligno, também toca por ali. Sim. Então eu gosto dessa palavra e concordo que o ser humano é sensitivo porque ele tem espírito. Sim. E o mundo espiritual se comunica por ali. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de novos vídeos. E se possível, compartilhe. Uma mensagem pode salvar vidas.